Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje vamos falar do peso invisível da perfeição. Daquela vozinha interior que te diz: não fizeste isto bem, ainda não é suficiente, tens que fazer mais. Mas se eu te dissesse que ser suficientemente bom já é o melhor que podes dar de ti? Anda daí. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Vivemos num mundo onde o ser suficientemente bom muitas vezes parece pouco. Andamos sempre na meta dos likes, das avaliações, das comparações com os outros, como é que os outros fazem, como é que eu fiz, e em todas as áreas da nossa vida parece que ser suficiente é pouco. Mas não é, porque efetivamente nós sermos suficientemente bons naquilo que fazemos e dando o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos é com certeza absoluta uma meta que é atingida e que se hoje não fizermos tão bem, amanhã podemos fazer melhor. O problema é que nós nos martirizamos com isso, nos culpabilizamos e tentamos sempre ver que não estamos a fazer o objetivo que traçámos para nós. Os ingleses têm uma frase muito boa para isto e que é bem mais fácil do que em português, que é ser good enough. E efetivamente é isso. Se nós dermos o nosso melhor em tudo o que fazemos, se pusermos a nossa alma, se estivermos inteiros, se fizermos sempre o melhor que conseguimos fazer, isso já é suficientemente bom. E se não ficou tão bem ou tão perfeito como nós gostaríamos, para a próxima ficará melhor de certeza. Se adotarmos esta frase ou este conceito de ser suficientemente bom, não temos que ser tudo para todos, estar sempre presente, ir a tudo aquilo que nos solicitam, conseguimos dizer que não quando precisamos de o fazer e sem culpa de descansar, sem culpa de parar, sem culpa de podermos chegar ao fim do dia e dizer: eu consegui fazer isto hoje e isto para mim basta. Porque quando não fazemos isso, estamos a dizer não a nós próprios, ao nosso interior, e muitas vezes o que é que acontece? Acontece que acabamos num burnout. Um exemplo flagrante de que isto acontece, ainda que de uma forma inconsciente, é quando somos pais. Quando somos pais e temos os nossos filhos, estamos sempre a questionar-nos se estamos a ser uns bons pais ou uns pais suficientemente bons. Porque ou achamos que estamos a ser permissivos demais, ou porque não estamos a dar o mimo suficiente, ou porque somos demasiado protetores, ou porque não os deixamos arriscar e ir à sua própria vida. E ao longo de todas as fases da vida de um filho, seja ele criança, pequenino ou até mais velho, estamos sempre a achar que não fazemos o suficiente com eles. Quando na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, felizmente, somos bons pais, somos suficientemente bons pais e criamos pessoas capazes, pessoas com valores, pessoas que vão se ingrar na vida e ter a sua própria vida. É óbvio que isto não significa não os apoiar, não estar lá para eles, mas aquilo que nós fazemos, se o fizermos em consciência, com amor, com carinho, é com certeza absoluta sermos pais suficientemente bons. Independentemente deles às vezes nos apontarem o dedo e dizermos que nós somos isto ou aquilo, ou que não os deixamos fazer, ou que deixamos fazer demais, ou que não os amparamos o suficientemente, a verdade é que nós podemos chegar ao fim e ter a consciência tranquila de que somos bons pais. Na maioria das vezes torturamos-nos porque temos na nossa mente uma ideia extremamente exigente do que deveria ser, daquilo que deveria ser feito e muitas das vezes irrealista do que é que deveríamos fazer em várias áreas da nossa vida, seja na parentalidade, seja no trabalho, seja no apoio aos nossos pais, seja na nossa profissão, seja até na parte do lazer. Portanto, temos sempre uma ideia muito exigente e depois ficamos torturados com a sensação de que não estamos a fazer aquilo que deveríamos, aquilo que esperam de nós, aquilo que normalmente é suposto. E isso é extremamente, é uma forma de nos prender, não é libertador e não nos deixa, na maioria das vezes, ser efetivamente suficientemente bons, porque ao estarmos sempre preocupados com aquela imagem pré-definida na nossa mente, que é uma imagem extremamente exigente, acabamos por muitas vezes não conseguir chegar aos padrões daquilo que definimos. E depois isso deixa-nos com um sentimento de culpa, deixa-nos insatisfeitos, deixa-nos amargurados e ansiosos porque queremos sempre cumprir com aquilo que achamos que é exigido de nós.
Os ideais, aquilo que nós idealizamos, pode-nos parecer efetivamente muito bom, mas trazem-nos um problema terrível. É que nos fazem desesperar e achar que não fomos suficientes com as coisas suficientemente boas que já fizemos. E, portanto, nem paramos, nem saímos de cena para observar e ver que, efetivamente, aquilo que nós já fizemos já é algo de muito bom, algo construtivo, algo que traz frutos. E, por isso, a nossa idealização na cabeça é que muitas vezes é o problema para aquilo que nós já estamos a fazer. É óbvio que nós queremos ser perfeitos, é óbvio que queremos fazer sempre o melhor possível, que queremos ter brio naquilo que fazemos, pôr a nossa alma, pôr o nosso coração, mas a perfeição no seu todo não existe. E, portanto, há sempre qualquer coisinha que nós podemos melhorar. E disso falamos de melhoria contínua. É óbvio que deveremos querer sempre estar a melhorar. Vejam, por exemplo, este meu podcast. Eu, quando comecei, era muito pior, fazia muitos mais cortes, não tinha tanta vontade a falar, se calhar a minha voz não era tão bem projetada, mas à medida que vou fazendo e vou melhorando e vou detectando essas pequenas falhas, vou conseguindo melhorar. E, na verdade, isto é uma coisa que me dá prazer, é algo que eu gosto de fazer para vocês, que eu gosto de estar aqui a falar, a conversar. E por isso, o facto de ir fazendo pequenas melhorias traz-me uma enorme satisfação e eu sei que vou conseguindo sempre fazer mais e melhor. Não me deixa desesperar, porque se eu fosse olhar para os meus primeiros episódios e ver aquilo que eu tinha feito, o que aconteceria é que muito provavelmente já tinha desistido de estar aqui a falar para vocês. Ao baixarmos as nossas expectativas, a ideia do suficientemente bom torna a ganhar virtudes e, portanto, nós vamos ter a capacidade de olhar para as coisas todas que já fizemos e ver isso com outros olhos e esquecer aquilo que as expectativas irrealistas nos fizeram deixar de notar. Por exemplo, aqui no Monte das Lajes, no campo, a vida não é uma performance. Há sempre coisas que não correm como nós gostaríamos, como é a nossa expectativa. Tenho aqui atrás de mim e ali ao lado figueiras que estão carregadinhas de figos. Mas estes figos, por serem muito doces, estão todos bicados dos pássaros e com o calor extremo que se fez sentir em agosto, chegámos a ter 47 graus. Os figos mirraram e, portanto, este ano não vou ter uma colheita de figos tão boa como gostaria de ter ou como tive em outros anos anteriores. A minha expectativa seria ter uma colheita melhor, mas aquilo que tenho, os figos que eu consegui colher, aqueles que eu consegui comer, já foram suficientemente bons para me dar o prazer de comer esses figos e fiquei, é suficientemente bom. Era isto que eu queria dizer. De tal maneira como as árvores, como a vinha, como tudo aquilo que o campo nos dá. Muitas vezes não é aquilo que nós idealizamos na nossa expectativa, mas já é algo bom, é algo que para mim é suficientemente bom. E isso ajuda-nos a ter uma perspectiva diferente da vida, a ter algo que nos faz valorizar tudo aquilo que já temos, que possuímos e que fazemos e que muitas vezes é o suficiente para estarmos felizes, realizados, conectados e com a sensação de dever cumprido. Hoje deixo-te um desafio. Chega ao fim de um dia, olha para tudo aquilo que fizeste e dizes para ti próprio: eu hoje fui bastante, fui suficientemente bom naquilo que me propus a fazer e fiz tudo aquilo que eu queria. Mesmo num dia em que não faças tudo aquilo que tinhas na tua lista de tarefas, mesmo que não ponhas o check em todos os items. É chegar ao fim do dia, olhar para o dia do início até ao fim, ver aquilo que fizeste, onde estiveste, a forma como te sentiste e pensar assim: fui suficientemente bom, hoje fui bastante. Vais ver que isso vai ser libertador e te vai fazer sentir melhor. E lembra-te, uma vida suficientemente boa não é necessariamente uma vida má. É, na verdade, a melhor vida que tu alguma vez podes desejar alcançar. Se gostaste deste episódio, segue-me no Spotify ou no YouTube ou partilha-o com amigos que gostam de ver os temas que aqui tratamos. Se quiseres, podes-me enviar um like ou um comentário e deixar aqui um tema para eu retratar em episódios futuros. Vive uma semana boa, suficientemente boa, e até à próxima sexta-feira. Até breve. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!